O tema da minha pregação hoje é a ambição do materialismo. Alguém dentre a multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou intermediário entre vós? E disse ao povo: Cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida de um homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Então lhes propôs uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico havia produzido com muita fartura. E ele pensava consigo mesmo: Que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Então disse: Vou fazer isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e eles colocarei em todo o meu cereal e os meus bens. Verso 19. Então direi a mim mesmo: armazenastes muito bens para vários anos, descansa, come, bebe, alegra-te ou regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato, louco, essa noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Até aí está bom. Lembra aqui do contexto que eu venho ministrando aos domingos aqui no livro de Lucas? Jesus, anteriormente, ele havia enfatizado, deixado claro, que nós temos que tomar cuidado de não ficar preocupados demais com as coisas. Não ficar preocupados demais, uma preocupação exagerada. E então ele cita até o exemplo, né? Olhe para os pássaros. Eles não plantam, mas o Senhor cuida deles. Nenhum deles morre, bate num vidro, ou toma um tiro de chumbinho, parafraseando para hoje, óbvio, né? Se assim não for a vontade do Senhor, Deus está no controle de todas essas coisas. E ele ainda diz: vós sois muito mais valiosos do que os pássaros. Ou seja, não adianta a preocupação exagerada, eu estou no controle de tudo. Jesus aqui, ele tinha advertido anteriormente sobre o risco da hipocrisia, de aparentarmos aquilo que não somos, para impressionar muitas vezes quem nós não gostamos. Ele diz: se acautelem, tomem cuidado com a hipocrisia. E então, ele também nos advertiu e nos incentivou a ser corajosos. Não tenham medo. Não temam. E ele ainda diz: não temam os homens, porque o máximo que os homens podem fazer é matar o corpo. Temam a mim, que tenho o poder de matar o corpo e mandar a alma para o inferno. Mas repare, não temam os homens, porque o máximo que eles podem fazer é matar o corpo, mas podem, e por vezes fazem. Por vezes nós vemos cristãos em países comunistas, em países islâmicos, morrendo de fato por aquilo que creem. Agora, Jesus, ele vai nos advertir de um perigo muito maior. Ele vai enfatizar algo que a princípio é mais perigoso do que os próprios homens, que podem nos matar. O que pode ser? O que as pessoas talvez poderiam pensar, né? Que riscos são esses? No versículo 15 ele deixa bem claro: cuidado, evitem todo tipo de cobiça. Cuidado com todo tipo de cobiça. Aí você sabe, cobiça, arrogância, orgulho, sofrimento. Essas coisas formam um combo que vem de presente para todos nós assim que nós nascemos, sem exceção. Vem a todo ser humano, desde que Adão pecou no Éden. Essas coisas passaram a todos nós assim que nós saímos da barriga de nossa mãe. E a cobiça, você vai ver, ela corre em nossas veias assim como o sangue corre. Está em todos nós, em alguns em uma medida um pouco maior, outra em um pouco menor, mas todos aqui, sem exceção, inclusive as crianças, todas têm cobiça. Duvida? Deixe 3 crianças juntas, dê brinquedos novos para elas, e dá um quebrado para um. Você vai ver a briga que vai dar por conta de brinquedo quebrado. Crianças, por conta de coisas que elas não estão nem preocupadas, elas se desconfiguram, simplesmente pelo desejo de ter aquilo que o outro teve. E isso é realidade na vida de todos nós, sem exceção. Até mesmo uma família pacífica, quando há uma repartição de herança, como nós vemos aqui, é impressionante. 99% das pessoas se transformam em lobos vorazes, quando o assunto é dinheiro. Eu conheço família assim.
Pessoas que diziam assim: não, eu já trabalhei durante muitos anos, eu conquistei aqui os meus bens, então o dia que meu pai morrer, não preciso não, né? Eu tenho, meus irmãos que fiquem. Foi o mais velho, o patriarca, fechar os olhos e o pau quebrou. Eu quero a minha parte. Porque o ser humano, ele é desse jeito. Alguns, como este homem aqui, procuram Jesus Cristo exclusivamente por conta disso. Dinheiro. Muitos vêm à igreja não para buscar a Deus. Eles vêm à igreja para resolver os seus problemas, e a maioria dos seus problemas tem a ver com dinheiro. Sim, eles vêm à igreja porque eles querem prosperar. E para prosperar, eles até dão dinheiro. Sabia disso? Eu já vi inúmeras pessoas que, para alcançar uma bênção, eles até fazem empréstimo, como voto de fé. É um absurdo, né? Essas pessoas estão sendo enganadas, óbvio, mas o tanto de pessoas que eu já vi sendo enganadas por conta disso. De pastores picaretas dizerem assim: onde já se viu? Casas Bahia é mais importante que Deus? Loja 100? Traz aqui primeiro para Deus. E eles se esquecem daquele princípio que nós não devemos a ninguém dever coisa alguma. Mas o ser humano, ele por si só, ele é cobiçoso. No versículo 13, diz que esse homem, ele busca Jesus Cristo, não é por arrependimento, não é porque Jesus disse uma palavra, ele simplesmente refletiu e disse: realmente eu preciso mudar. Não é por conta disso. Ele não busca Jesus Cristo por conta de uma dúvida, porque tinham muitos que faziam isso. Mestre, e por que Moisés diz tal coisa? Alguns fariseus queriam sim fazer uma pegadinha, mas alguns tinham uma dúvida sincera. Não foi o caso aqui deste homem. E é tão interessante que ele diz: mestre, reparte a minha herança ali com meu irmão. E Jesus, de bate pronto, já responde: quem me constituiu juiz sobre vocês? Provavelmente ali Jesus está fazendo o seguinte: olha, existem algumas pessoas, inclusive alguns rabinos, que eles fazem esse tipo de serviço, se eu posso dizer assim. Mas não é o meu caso. Eu fui separado para coisas muito maiores do que essas coisas terrenas aqui. Todavia, ele sabia que a raiz da busca daquele homem a Cristo era apenas uma: cobiça. Ele era alguém que cobiçava e muito. E com base nisso, Jesus, ele adverte aquele homem, e não apenas ele, adverte todos que estão ali. E é claro que essa advertência serve para nós hoje. E você vai ver que por muitas vezes você e eu agimos exatamente como este homem aqui. Com base nisso, eu quero passar alguns princípios. Põe o primeiro ali, por favor, meu irmão. O primeiro princípio é o seguinte: fuja de todo tipo de cobiça. Leia comigo novamente o versículo 15, por favor. E disse ao povo, cuidado, evitai todo tipo de cobiça. Em algumas versões da revista e atualizada, se eu não me engano, tá? Guardai-vos de todo tipo de cobiça. E é tão interessante que o termo no original guardai-vos ali é montai guarda. Faça uma fortaleza ao seu redor. Para quê? Para que a cobiça não te atinja. Se proteja ao máximo possível por conta da cobiça. E ele diz: de todo tipo de cobiça. Por quê? Ora, não existe apenas um tipo de cobiça. Podemos cobiçar inúmeras coisas. É tão certo que 1 João 2,16 vai dizer assim: porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas do mundo. Os desejos da carne, provavelmente relacionado àqueles desejos pecaminosos que por vezes nós não conseguimos segurar. E então extravasamos. Desejo dos olhos, isso aqui é a síntese do que é cobiça. É você olhar para algo e não fazer aquela pergunta mágica dizendo: eu preciso? Isso é uma necessidade para mim? Ou o outro tem, e onde já se viu eu não ter? Cobiça, desejo dos olhos, muitas vezes querer aquilo que nós não podemos ter, para impressionar quem não está nem aí para a gente. O ser humano é assim, você é assim, eu sou assim. É isso que a Escritura diz. Ele diz: olha, e o orgulho dos bens.
Porque se tem alguém que gosta de se orgulhar naquilo que faz, meu irmão, somos nós. Seja coisas grandes, talvez aqui você nunca fez nenhum feito, né? Conhecido mundialmente, não descobriu a cura para alguma enfermidade, nada. Mas você tem a sua humilde casa de meio lote, que você trabalhou a vida inteira, e diz assim: fruto do meu trabalho. Trabalhei demais. Em relação à cobiça, eu e você devemos sempre pensar, claro, em relação a finanças também. Aqui ele diz, principalmente em relação a dinheiro. Você deve constantemente se autoanalisar. Como eu estou em relação à cobiça da parte financeira? Eu sei que se eu perguntasse aqui, e é óbvio que é só uma pergunta retórica, se eu perguntasse assim, olha, quantos aqui têm experimentado a graça e a provisão de Deus para as suas necessidades? Eu tenho certeza que todos levantariam a mão. Porque nós temos visto Deus cuidar de nós. Esses dias, um conhecido, ele estava precisando de alguém para trabalhar para ele. Ele disse: pastor, eu preciso de alguém, né, de algum ajudante para fazer isso, aquilo. Na sua igreja tem alguém? E eu fui ao meu bloquinho de nota, onde eu tenho meus pedidos de oração, e tem ali o nome dos irmãos, e eu comecei a ler, né, nome por nome, para ver se tinha algum desempregado. E pela graça de Deus, eu olhei em toda a nossa igreja e não havia um desempregado. Um irmão que estava no serviço, que ganhava pouquinho, eu falei para ele: fulano, interessa para você? Não, pastor, eu ainda prefiro ficar aqui. Falei, então tá bom. Louvado seja Deus. Então, se nós perguntarmos, se eu perguntasse, olha, vocês têm visto Deus cuidando de você? Tem visto a provisão do Senhor sobre a sua vida, diante das suas necessidades? Todos levantariam a mão, dizendo: eu posso me alegrar no Senhor, porque Deus tem cuidado de mim. Mas se eu perguntasse, e quantos aqui têm desfrutado da alegria, não apenas de ver a provisão de Deus em sua vida, mas também de ajudar o próximo, que talvez esteja necessitando? Esse próximo, por vezes, é o irmão da sua igreja, que tem menos, é um parente seu que você sabe que está desempregado, com alguns problemas, ou alguém na sua cidade em si. Quantos aqui poderiam dizer que também têm desfrutado da alegria de ajudar o outro? Olha, eu acho fantástico pessoas que tiram parte de sua renda apenas em benefício de outros. Raridade. Mas há. Aqui em nossa igreja mesmo, uma irmã muito preciosa, ela aconteceu muito humilde, bem pobre, para ser honesto. E uma vez ela doou não sei quantas cestas básicas para a igreja, e vários irmãos aqui já receberam cesta básica dessa irmã e não vão saber quem é, inclusive eu. Então olha para você ver como que funciona a generosidade. Não é o dia que eu tiver muito, eu vou ajudar aquele que tem menos. Mas a generosidade parte até daquele que tem pouco. Simplesmente porque esse é o mandamento. Um dos sinais que o câncer da cobiça tem se instalado no meu e no seu coração, sabe qual é? É um desejo incontrolável, uma paixão desordenada por possessões materiais. Quer saber se o câncer da cobiça está te corroendo? É porque você tem um desejo frenético por coisas desse mundo, sempre. O que você tem nunca é o suficiente, o seu celular nunca é bom o bastante, a sua casa nunca está do jeito certo, você sempre precisa estar mudando, o carro nunca é bom o suficiente, o seu salário parece que sempre está precisando de mais alguma coisa. E então você, nesse anseio de querer ter e ter e ter, você não percebe que a cobiça tem se instalado no seu coração. E é isso que tem guiado a sua vida. A sua motivação para levantar todos os dias de manhã e trabalhar não é a glória do Senhor, mas eu preciso mais. Onde já se viu? Final do ano chegando e eu vou lá no Natal na casa da minha família com o mesmo carro há 3 anos? Não pode ser. Uma vez perguntaram para John Rockefeller, quando ele era o homem mais rico do mundo, dizendo assim: olha, quanto você precisa para ser satisfeito com a sua herança? Ele já era o homem mais rico do mundo. Ele disse assim: só um pouquinho mais. Alô, só um pouquinho mais. Consegue reparar que a cobiça é assim? Não sacia, jamais, jamais. Se você é alguém extremamente materialista, cuidado. Há um câncer em você, chamado cobiça. E
o significado de cobiça aqui no original é literalmente sede de ter mais, e de ter mais, e de ter mais. Isso é cobiça, sede por ter mais. É uma pessoa que está sedenta, com muita sede, e então ela toma um copo de água salgada, e aquela água salgada vai fazer com que ela tenha mais sede ainda, e ela toma outro copo de água salgada, e a sede dela aumenta ainda mais, e ela toma outro, e outro, e outro, e em vez dela matar a sede, aquela sede acaba matando-a. Isso é cobiça. É quando nós somos guiados por coisas materiais, queremos sempre ter mais e nunca somos satisfeitos com nada. E aqui, ele deixa bem claro, né, não em relação apenas às cobiças dos bens materiais, mas quantos aqui não cobiçam honra? Porque uma vez eu fui na igreja, e é uma igreja que não é o padrão de jeito nenhum para a gente. E impressionante. Eu não estou falando para vocês fazerem isso aqui não, pelo amor de Deus, hein? O pastor, ele estava lá, e eu lembro que ele pegou a água assim, e acabou, né? Ele deu a última bicadinha lá. Ele falou, alguém pode pegar um pouco de água? Mas você tinha o tanto de gente que levantou, briga para pegar um copo d'água, pastor. Gente do céu. E aí, então, às vezes, você vê um pastor onde a igreja, de fato, o serve porque ele serve a igreja, e você quer aquele prestígio. Você vê o seu chefe ganhando 50 vezes mais que você, e você diz, por quê? Por que todos puxam o saco dele e não fazem assim comigo? Por que ele pode ter um iPhone 15 e eu não? Ora, porque você é peão. Só por isso. Só que mesmo assim, o que muitos fazem? Parcela em 350 vezes. Ah, mas tem que tirar aquela foto aparecendo a maçãzinha no espelho no shopping, é ou não é? Tem que tirar, porque senão não tem graça. É o símbolo do status. Como uma vez eu vi uma moça tirando uma foto, né? Uma selfie assim, e a maçãzinha do iPhone estava lá, joia, né? A parede sem reboco, mas a maçãzinha, ó, joia. Ela só vendia, comprar um Android, rebocava a casa inteira. Ainda sobrava dinheiro para comprar um celular bem mediano. Mas o ser humano é assim. Ele cobiça prestígio, posição, poder. Ele cobiça o tanto que o outro é visto. Você sabe, artistas, principalmente os ímpios, eles fazem de tudo para não sair do foco. De tudo, de tudo. Às vezes não, constantemente mentem. Fazem absurdos, porque eles não podem ficar esquecidos, porque um artista que é esquecido, meu irmão, deixa de ganhar. Aí nós vemos cantoras, como uma brasileira aí, que tatuou um orifício que é impossível de pronunciar aqui no culto, óbvio, né? Simplesmente para estar na mídia. Esse é o ser humano. Ele é capaz de fazer os piores absurdos por posição, para ser honrado, por prestígio das outras pessoas. A cobiça é algo tão sério que Deus deixa gravado nos 10 mandamentos. Há inúmeros mandamentos na Escritura, não apenas os 10 dias do capítulo 20, mas nós vemos que nos 10 mandamentos Deus faz questão de deixar lá. É interessante que na sequência dos mandamentos, né, você vê normalmente uma sentença apenas. Deus dizendo ali, por exemplo, ele diz, olha, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não dirás falso testemunho, aí falou um pouquinho mais, né? Mas olha como que ele termina o último mandamento. Põe ali, por favor. Êxodo 20, versículo 17. Não cobiçais a casa do teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Não cobiçarás, hoje não, óbvio, né? Não cobiçarás jumento do teu próximo. É o carro, os bens, as posses. E por que você tem que fazer uma autoanálise e ver aonde está a sua cobiça? Porque você tem, assim como eu, você tem, óbvio que tem. Você que é pobre, talvez a sua cobiça seja em relação à casa do rico, em relação ao que ele tem, o salário que ele ganha, os bens que ele adquiriu. Você não vê o quanto que ele trabalhou, mas você vê o que ele tem. Com base naquilo que ele tem, você também quer ter.
mas não quer pagar o preço, por vezes. Então, você que é pobre, provavelmente você cobiça a casa do rico, as viagens do rico. Você percebeu como são os famosos na internet? Mas cada dia faz selfie em um lugar, gente. Eu não consigo entender. Eu tenho que orar, falei, Senhor, eu não saio de Pinda e Guará. Esse povo aí está um dia em Dubai, está um dia lá na Alemanha, está um dia na Grécia, está um dia não sei na onde, e eu. Ou estou aqui, ou estou em Guará. Um dos dois. E a gente não percebe essa raiz da cobiça ali no nosso coração. Pode ver todas as fotos que eu tiro com meus filhos, estão no quintal de casa. Sem piso a varanda, detalhe. E então nós ficamos vendo esses famosos aí, e não percebemos, ficamos constantemente cobiçando aquilo que eles têm. Você que é pobre, você cobiça o salário, a casa, o dinheiro, tudo, tudo. Mas você que tem uma situação um pouco mais gorda, financeiramente falando, quantas vezes nós vemos ricos, ele não cobiça os bens do pobre, porque tadinho, um mês de salário dele dá um ano de trabalho do pobre. Mas às vezes ele cobiça a paz do pobre, ele cobiça a família do pobre, a alegria que o pobre tem de tirar foto com 3 filhos, um ranhento, um cacueca aparecendo, o outro sem camisa, mas ele está lá, feliz, e ele queria, falei, gente, meus filhos são assim, não junta nem para tirar foto. Todos acabam cobiçando, mas o mandamento aqui é claro, não cobice nada, nada. Se sua cobiça é em relação a algo material que o outro tem, sabe o que você deve fazer? Primeiro, não cobiçar. Segundo, trabalhe duro, acorde cedo, durma tarde e peça, Deus abençoe o fruto do meu trabalho. Não é porque ele tem. Que o Senhor abençoe e prospere a mim. E quando for abençoado, não cometa esse erro que esse homem aqui cometeu. Não pensar no outro. Pensar apenas em si. E por que cobiça é pecado? Tiago capítulo 1, versículo 15, Tiago explica. Então, o desejo tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado após se consumar, gera a morte. Você cobiça, e então aquilo enraiza no seu coração. Você peca, e o pecado vai gerar morte. Então Jesus, ele adverte a todos nós, não se deixem escravizar por este demônio chamado cobiça. Por quê? Porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Não. Eu sei que hoje em dia, no meio cristão, estou dizendo meio cristão, no meio cristão hoje em dia, a prova de que que Deus está com você, é que você tem dinheiro. Se você é próspero, tem dinheiro, tem uma situação financeira estável, fulano é abençoado, não é isso que eles dizem? Nossa, fulano é abençoado demais, olha lá para você ver o serviço que ele tem, a casa, o carro. Mas se você é alguém que por vezes passa algum tipo de dificuldade ali, os amigos de Jó se levantam perto de você. Eu acho que tem pecado, hein? Confessa aí. É assim que eles pensam, Infelizmente, por conta da teologia da prosperidade, que está mais para a demologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? A prova de que você é alguém fiel a Deus, que Deus está com você, é que você tem dinheiro. Se você não tem, você é um herege, é um quebrado, é um pecador. E eu sempre pergunto, e Paulo numa situação dessa? Uma vez eu estava numa conferência, e um baita no pastor pregando, e esse pastor dizendo assim, se você é um pastor de Deus, é certeza da sua igreja crescer. Na hora eu pensei, Paulo era um herege. Jeremias, então, filho de Satanás. A vida inteira ele pregou e ninguém se converteu. E você pensa que não? Nós ouvimos essas coisas, isso entra em nossa mente, em nosso coração. E como que nos atrapalha na caminhada cristã? Eu, durante anos, na verdade a nossa igreja começou a melhorar, de um ano para cá só, um ano. Esse dia, não sei que o irmão estava conversando, ele dizendo, pastor, mas quanto tempo na Pindaíba? Faz 5 anos e cacetada. Vendendo pizza, mês sim, mês não, para poder completar o meu salário. Graças a Deus, faz 1 ano que a gente não faz pizza mais. Agora a gente pode fazer, só para comer, melhor, Os irmãos aqui de Guará, até eles compravam lá. Comprava. Mas, hoje a prova de que você é alguém
abençoado para muitos, é que você é próspero. Com coisa que o cristão ele não pode passar por dificuldade, por momentos de tribulação, não pode ficar desempregado. É um absurdo. E para encerrar, põe ali o segundo, por favor. O segundo princípio é o seguinte: egoísmo e ingratidão. E aqui Jesus vai começar, ele conta uma parábola, né, para aquele homem, e adverte aquelas pessoas. Acompanhe comigo a partir do versículo 16, por favor. Lucas 12, 16. Então lhes propôs uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico havia produzido com fartura, e ele pensava consigo mesmo: que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Ou seja, eu estou próspero demais. Então disse: vou fazer isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo: armazenaste muitos bens para vários anos, descansa, come, bebe, alegra-te. Olha o que esse homem disse para si mesmo. Olha para cá, deixando bem claro. Diz a Escritura que os campos desse homem, produziam muito fruto. Tem algum pecado nisso? Óbvio que não. Fruto do trabalho. Nós que somos cristãos, se trabalharmos afinco, com dedicação, acordarmos cedo, dormirmos tarde, sem preguiça, pode ter certeza, prosperaremos. Ímpios fazem isso e prosperam. Por que Deus não nos abençoaria se formos honestos, trabalhadores, dedicados em nosso trabalho? Sim. Não há problema nenhum em Deus abençoar, em Deus prosperar. Não há nenhum problema mesmo em Deus enriquecer os seus filhos. Porque muitos acham, né, que, olha, o bom mesmo é ser pobre. Gente, quer saber alguém de Deus mesmo? Quanto mais quebrado o cara for, mais de Deus o cara é. Não. Que a pobreza glorifique a Deus, que a riqueza também. Deus não tem problema em enriquecer seus filhos. Tanto é que ele diz, olha, o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, não o dinheiro em si. Eu durante muitos anos achava que o dinheiro é neutro, né? Não é, na verdade o dinheiro é bom. Quantas coisas podemos fazer com o dinheiro? Podemos ajudar a outros, você pode visitar mais os seus pais, você pode contribuir mais com os irmãos, você pode ajudar de inúmeras formas. Se você tem mais, óbvio, você pode ajudar mais. Nós não somos aqueles que fazem pacto com a pobreza, achando que o dinheiro é um demônio. Se não é. A pobreza pode ser o dinheiro, não é. Não é, de forma nenhuma. Tanto é que os puritanos, quando eles saem ali da Inglaterra e vão para o Novo Mundo, começar a América, esses reformados protestantes, calvinistas, trabalhavam com esmero, se dedicavam demais. E sabe qual era a consequência desses homens trabalharem afinco, se dedicando de forma absurda? De trabalharem para Deus. Porque os protestantes, eles tinham isso. Por que eles eram pessoas que trabalhavam muito? Porque eles diziam, olha, eu não trabalho para o patrão ver. Eu trabalho para o meu Deus ver. E se eu trabalho para o meu Deus ver, eu não vou ficar enrolando. Eu não vou no banheiro, ficar 15 minutos no banheiro, sentadinho com o celular, fazer nada. Não vou. Se eu trabalho para Deus, eu não vou chegar atrasado. Eu não vou reclamar de um dia ou outro fazer uma hora extra. E por conta disso, eles eram muito prósperos, para ser exato. Eles eram ricos. Sim. Por conta de se dedicar. Faça isso no seu trabalho. Chegue mais cedo. Chegue mais cedo. Faça o que precisar fazer. Precisar ficar mais tarde, seja o primeiro a ser um voluntário. Não, eu fico. Você vai prosperar. Então os puritanos, eles prosperavam por conta disso, e Deus não tem problema. A Bíblia cita homens que Deus prosperou, abençoou e enriqueceu de forma absurda. Abraão foi um deles, Davi, Salomão. No Novo Testamento nós vemos José de Arimateia. Nós vemos Lídia, uma mulher que vendia púrpuras, que tinha muito dinheiro. E então ela se converte através da pregação de Paulo, e aquela riqueza dela é usada em prol do Evangelho. Ela abre a porta de sua casa para que os homens pudessem fazer ali o seu QG, o seu quartel-general, para que o Evangelho se expandisse. Então Deus usa pessoas assim e abençoa os seus filhos e filhas. E aqui diz exatamente isso no versículo 16, né? Então lhes propôs uma parábola dizendo: o campo de um homem rico havia produzido com fartura. Não há problema quando prosperamos e a prosperidade vem de forma honesta.
Qual foi o grande problema aqui desse homem? No versículo 17 até o 19 ele explica. Leia comigo. E ele pensava consigo mesmo: que farei, pois não tenho onde guardar o que colhi? Então ele disse: vou fazer isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo: armazenaste muitos bens para vários anos, descansa, come, bebe, alegra-te. Sabe qual era o primeiro problema deste homem? Ele não se conhecia. Não, ele não se conhecia. Como assim? Tem bens para muitos dias, eu vou viver muito. Quem somos nós para saber a respeito do dia de amanhã? É por isso que Tiago sempre diz: olha, quando alguém disser amanhã farei isso, irei para tal lugar, digam, se Deus quiser, assim eu farei. O próprio Tiago vai dizer que a nossa vida, ela é como a neblina, ou como vapor, dependendo da tradução. Você sabe como é a neblina, né? Você acorda e o dia está todo esbranquiçado, você vai ao banheiro, escova os dentes, vai, passa, toma um cafezinho, de repente você olha, nossa, acabou. Acabou. O vapor é exatamente assim, você ouve ali, mas é frações de segundos, some. Aí Tiago vem e diz que a nossa vida é exatamente como isso. Um sopro. Não sabemos o dia de amanhã, ela passa estupidamente rápida. E nós não temos controle de nada. Esse era o problema deste homem, este é o problema de muitos. Eles acham que eles têm controle sobre suas vidas. Eles não têm, você não tem, eu não tenho. Posso dar algum exemplo para você? Alguns exemplos aqui no nosso país mesmo, bem fácil. Google Liberato sobe para arrumar alguma coisa no telhado ali da sua casa e de repente, pum, cai, acabou. Gente, ele só subiu para arrumar um negócio ali, né? É sótão que chama em cima, né? Não lembro. Só subiu para arrumar um negocinho. De repente caiu. O irmão que da nossa igreja, o Rony, caiu da escada e quebrou o pé. Qual que é a diferença? Um morrer e o outro, pela graça e misericórdia de Deus, está vivo? É a graça. É Deus cuidando de nós, que não temos controle nenhum. Olha, eu já falei várias vezes aqui, mas tem alguns irmãos novos, de novo. A minha mãe cuidou durante anos de um senhor que caiu de uma cama de 50 centímetros de altura. Ficou tetraplégico. Mexia apenas os olhos, para lá e para cá. Tombinho da cama. Acabou. Um outro exemplo, um jornalista chamado Ricardo Boixá, que era muito bom, por sinal, da Bandeirantes. Se eu não me engano, ele estava num lugar de trabalho e pegou o helicóptero na hora do almoço para ir para outro lugar. Caiu o helicóptero, acabou. A pessoa foi almoçar, já era. Marília Mendonça, vou trabalhar, não foi. No meio do caminho, acabou. A vida do ser humano, ela é de fato como uma neblina. É uma ilusão você achar que você tem o controle, que você pode todas as coisas. Ilusão. Outra ilusão é achar que os bens materiais vão satisfazer você. Esse era o problema deste homem também. Ele pensou: olha, eu tenho tudo que uma pessoa precisa ter para ser feliz, então não tem por que eu não ser. E o dia em que Deus pedir a sua alma, como você vai fazer? Além disso, você sabia que os bens materiais, por mais bons que sejam, eles não têm poder de satisfazer você por completo, não tem. O tanto de pessoas que eu já vi que tinham muito dinheiro, mas tinham uma angústia enorme no coração. Por quê? Porque os bens não podem. Uma vez eu conversava com um casal, esse casal, rico, muito rico, e eles dizendo para mim, né, que a gente às vezes sai com os amigos nossos ali, né, falou o nome dos fulanos, mas dá para ficar passeando com eles não, porque eles gastam muito. E eu pensei, nossa, um monte de vacas, podre de rico vocês aí, né? Pastor, é final de semana, qualquer saidinha, 40 mil que vai. Gente, quanto? 40 conto? Muita coisa. Pessoas extremamente amarguradas, angustiadas, porque é ilusão achar que as coisas materiais nos satisfazem. Dostoiévski disse de forma perfeita certa vez o seguinte: no coração do homem é um vazio do tamanho de Deus. Todo ser humano tem um rombo no coração, sei lá, tem um rombo no coração ali que só pode ser preenchido pelo Senhor. Bens materiais não preenchem.
Prazer não preenche. Fama, sucesso, nada dessas coisas preenchem. O segundo erro desse homem é que ele não levava em conta as necessidades das outras pessoas. E este aqui era um sério problema. Um egoísmo absurdo. Alguém que pensava apenas nele. Repare, leia e tenta entender aqui quantas vezes a palavra eu está subentendida no versículo 17. Acompanhe comigo. Ele pensava consigo mesmo, ou seja, ele já está pensando nele. Que eu farei, pois eu não tenho onde guardar o que eu colhi. Então disse para quem? Para ele mesmo. Eu vou fazer isto, eu derrubarei os meus celeiros e eu edificarei outros maiores ainda, e eu neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então eu direi a mim mesmo, eu armazenei muitos bens para vários anos, eu posso descansar, comer, beber e me alegrar. Consegue ver o tanto que esse homem pensa só nele? Uma vez eu vi uma pesquisa de uma empresa telefônica, e eles chegaram à conclusão seguinte: nas ligações telefônicas, telemarketing, essas coisas aí, até em conversas, a palavra mais ouvida é eu. Eu. Porque o ser humano, ele ama pensar apenas em si. Nem passou pela cabeça desse homem: eu tenho tantos grãos, tenho tanta coisa. Será que não tem ninguém precisando de algo que eu possa ajudar, pelo menos com um pouco? Não. Não passou pela cabeça dele. Ele se esqueceu que todos os bens que ele tinha eram apenas bens de empréstimo. Você sabe, né? Os bens que você tem, eles são emprestados para que você desfrute enquanto você vive, porque depois acabou. Foi o que aconteceu aqui com esse homem. Agora, aplique isso na sua vida. Será que eu e você, por vezes, não estamos fazendo a mesma coisa? Será que Deus não nos tem abençoado e nós, constantemente, pensamos apenas em nós? Não queremos saber de ninguém? Eu não digo só em relação à igreja, não. Contribuir com a igreja, não. O próximo, literalmente. O irmão mais necessitado, um parente, alguém que eu possa ajudar. Será que nós não temos feito a mesma coisa? Nós devemos pensar: o que eu tenho feito em prol dos meus irmãos? O que eu tenho feito em prol daqueles familiares que talvez tenham uma dificuldade? Eu não estou dizendo toda vez ficar dando peixe para a pessoa, mas dar um peixe, ensinar a pescar, não mata ninguém. É isso que a Escritura ordena. O que eu tenho feito para os outros? O que eu tenho feito em si para os necessitados da minha cidade? Neste frio de lascar. Será que realmente eu preciso de todas aquelas blusas que eu tenho lá em casa? Será que eu preciso daqueles 40 pares de sapato que eu tenho? Hein, irmãs? Será? Preciso de tudo isso? Ou será que às vezes eu posso contribuir com alguém que tem menos? Será que alguém que não tem o mínimo para comer ou se vestir, e eu sabendo, passo de largo, não vejo, ou pelo menos faço vista grossa? Esse foi o erro desse homem. Eu e você devemos também pensar nisso. E para piorar, esse homem era alguém totalmente ingrato em relação a Deus. Ele pensava só em si. Ele não tinha controle de nada de sua vida. Ele não pensava no próximo. E ele não era nem um pouco grato em relação a Deus. Reparou? Nada de falar: Senhor, obrigado, eu vou ajudar de alguma forma a tua obra. Não. E porque ele vai a Jesus Cristo fazer aquela pergunta: mestre, resolve o meu problema aqui da herança. Ele sabia, Jesus Cristo, ele tinha umas leis de dízimos e ofertas, leis de primícias. Ele sabia, mas ainda assim ele não fala nada. Pensava apenas em si. Hoje, infelizmente, muitos dentro das igrejas usam o mesmo princípio. Eles não conseguem reparar que há um Deus que lhe deu vida, inteligência,
saúde, sabedoria, emprego. Eles não conseguem ver. Eles trabalham porque Deus os trouxe ao mundo, porque Deus os capacitou. Eles prosperam porque Deus os abençoa, mas eles nem pensam em contribuir com a 10ª parte daquilo que eles ganham. Não, isso é demais, né? Não dá. Fazer a mesma coisa, nem com o mínimo. E às vezes usam o argumento da seguinte maneira: mas isso aí é coisa do Antigo Testamento. O Novo Testamento é diferente, né? O Novo Testamento não tem isso daí, uma que já tem, eu já expliquei diversas vezes aqui para os irmãos. Mas repare, aqueles que dizem assim, que usam esse argumento, o Novo Testamento é diferente. Sim, é verdade, diferente. Mas eles não seguem o princípio do Novo Testamento. Sabe por quê? O princípio do Novo Testamento era muito mais do que 10%. Quantos terrenos você já doou para a igreja? Assim como em Atos as pessoas doavam? Dá para contar aí? Não dá, né? E bens? Moto, carro? 13º. Já? E eles faziam isso. E você diz que no Novo Testamento é diferente, para não fazer o mínimo da fidelidade com os seus dízimos e ofertas, mas não faz nem o do Antigo nem o do Novo. Todas as pessoas que eu ouvi usar esse argumento, dizendo, o Novo Testamento é diferente. Eles nunca fazem isso para doar mais que 10%. Eu, pelo menos, não conheço. Se você conhecer alguém que usa esse argumento aqui, não, que o dízimo é do Antigo Testamento, e ele contribui com mais de 10% do salário dele na igreja, apresenta essa pessoa para mim, que eu vou lá apertar a mão dele e falar, você é o primeiro que eu conheço em 16 anos de igreja. Eu não conheço. Você pode conhecer, claro que pode, né? Eu nunca vi. Eu faço o padrão do Novo Testamento mínimo. A questão da contribuição, as pessoas não fazem. E elas não se veem exatamente na posição deste homem aqui. Eles deixam de ser grato a Deus, de ser fiel. Por quê? Porque são egoístas. Não há outra palavra. Egoísmo, avareza. Aqueles que são presos ao dinheiro, aqueles que não contribuem, são avarentos, é o que diz a palavra do Senhor. E eu vim falar para você, já estou encerrando, você não perde nada em contribuir. Porque eu sei que a conta natural de se fazer é, né? Eu ganho 1.000 menos 10%, mês 100, vou ganhar 900. Não é. A conta é sempre positiva. A conta é sempre Deus nos abençoando. Isso não é perda para nós. A esses homens, Deus os chama de loucos. Loucos. Não reconhecer que as dádivas de Deus são graça e misericórdia sobre nossas vidas. Não reconhecer a necessidade que temos de Deus em nossas vidas diariamente, a Escritura diz que é loucura. Você que não vê o quanto você precisa de Deus, você é louco. E é isso que ele diz, né? Estou encerrando. Essa noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Jesus está dizendo para aquele homem o seguinte: você não tem tudo isso de anos para frente, você pensa que tem, não tem. Você não controla. Não temos controle. É tão certo? Põe ali o Salmo 39, por favor, já estou encerrando. Salmo 39, versículo 4, diz assim: ó Senhor, mostra-me o destino e quantos dias viverei para que eu saiba como sou frágil. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, ou seja, a nossa vida é curta, é palmos, literalmente. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é apenas um sopro. Na verdade, todo homem vive como uma sombra, inquieta-se e ajunta riquezas em vão e não sabe quem ficará com elas. Esse homem juntou, e o que ele juntou não ficou para ele. Acabou. Para encerrar, tem uma lenda, um mito grego, né? As pessoas atribuem a Alexandre o Grande. Eles dizem que Alexandre o Grande foi um grande conquistador, né? Muitas terras, muitos impérios, demais as suas posses. Então, Alexandre o Grande, quando ele estava prestes a morrer, dizem que ele fez 3 pedidos para as pessoas que estavam próximas ali. Ele disse assim para aquelas pessoas: olha, eu quero que os melhores médicos deste império carreguem o meu caixão até o cemitério. Eu quero que vocês espalhem os ouros que eu conquistei durante a minha vida no caminho do cortejo até a minha tumba.
E eu quero que vocês deixem o meu caixão aberto para que as minhas mãos fiquem do lado de fora, balançando. E então perguntaram a ele: Alexandre, mas qual o motivo desse pedido aí que você fez? E ele disse o seguinte: olha, eu quero que todos vejam que os melhores médicos que o mundo produz não podem nada diante da morte. Nada. Eu quero que as pessoas vejam que todos os bens que nós conquistamos aqui na terra ficam aqui na terra. E eu quero que todos vejam que nós viemos de mãos vazias para este mundo. E assim todos nós voltaremos sem nada. Eu amo o Shakespeare que em Hamlet, ele diz uma frase fantástica, ele diz assim, né? Que o rei gordo e o mendigo esquálido são variações de um mesmo banquete, onde o Senhor é o verme. Exatamente. Não importa quão rico, rei você foi, e quão maltrapilho tenha sido o outro. Que a Escritura diz que quando nós morremos, somos cardápios ali diferentes de um mesmo banquete. E quem reina? Os vermes. Jesus não está menosprezando de forma alguma o trabalho duro, claro que não. Claro que não. Devemos trabalhar de forma dura. Ele, na verdade, ele insiste para que nós não sejamos preguiçosos. Não é isso que ele diz em Provérbios? Vai ter com a formiga, o preguiçoso. A Escritura dá o exemplo de José, que na época de vaca gorda, José poupou e não saiu gastando de montão aí. Mas o ponto nevrálgico dessa parábola é o mesmo de Mateus 6,33. Buscai, em primeiro lugar, o seu reino. Este deve ser o meu e o seu anseio. Jesus não está preocupado na quantidade de coisas que nós temos. Se é muito, se é pouco, ele se preocupa, óbvio, né? Mas ele não está preocupado com o quanto de bens nós temos, com a quantidade de dinheiro que nós temos, de riqueza que nós temos. A grande preocupação dele é quando essas coisas nos têm. É quando essas coisas governam as nossas vidas. Por quê? Porque ele sabe que nós não podemos servir a dois senhores. Então que eu e você venhamos a lembrar que tudo que nós temos é graças ao Senhor. E quando o Senhor nos abençoar, que nós venhamos lembrar dele, da gratidão a ele, da fidelidade a ele, mas também jamais fechar os olhos para o próximo que passa necessidade. Amém, meus irmãos?